Olá, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Vigna, sou astróloga e sou taróloga. Bem-vindos ao canal Astros e Tarô. Aqui é um canal onde a gente pode estar falando de astrologia, sobre tarologia, espiritualidade. É um prazer tê-los aqui esta manhã, no dia 3 de janeiro de 2023. E como nós combinamos ontem, eu falei para vocês que eu ia falar sobre o arcano de 2023, que é esse arcano aqui, ó, a carta do carro, né? Esse é o trunfo número 7 do tarô, dos arcanos maiores. Por quê? 2 mais 2 mais 3, 2023, a soma dá o número 7. Então vamos estudar juntos, olha, o conteúdo arquetípico dessa carta. Essa carta representa a ação da vontade, é a continuação do desejo que foi iniciada lá no arcano 1, quando a gente pensa nesse fluxo oracular, né? Nessa fluidez oracular, né, do tarô, porque é uma continuidade. Então, o arcano 1, o mago, então o pensamento do mago, ele pensa numa ideia, a sacerdotisa, ela estuda os projetos, a imperatriz, ela coloca aquela criatividade dela, o imperador já tem aquela postura mais determinada, o Papa, ele observa os deveres e os direitos, né? Já tem aquela coisa da respeitando a moral, a ética. No arcano 6, que é a carta dos enamorados, nós fazemos uma escolha. E no arcano 7, nós direcionamos o desejo em busca da vitória. Então, isso aqui fala de um desejo de conquista, de conquistar. Digamos que o nosso intuito, o nosso desejo já está bem direcionado. Tanto que essa é a primeira carta dos arcanos maiores que mostra o movimento, né? Mostra uma ação cinética, ou seja, realmente ele está, já saiu do trono lá no imperador e ele já tem uma postura que continua com esse simbolismo de poder, o cetro na mão direita, falando que o futuro está bem direcionado, bem planejado, né? Ele já planejou o que ele quer, ele está em busca realmente do desejo. Obtém uma coroa e com roupas reais, então fala do pleno domínio sobre a vida social. Essa carta também remete ao equilíbrio dos elementos. Se você pode observar, esse trunfo, gente, que eu trouxe para vocês, é do tarô marselhês, que é o tradicional, onde todos nós tarólogos estudamos. Começamos sobre estudo simbólico e oracular. Para estudar o tarô, você precisa conhecer profundamente todo o simbolismo que traz essas cartas do tarô marselhês. Para depois eu uso, na verdade, nas minhas leituras oraculares, o tarô Illuminati, que é um tarô transcultural que eu gosto muito, porque me facilita, porque traz uma simbologia dos arcanos menores, traz muito significado, né, nas figuras, nas cartas do que representam. Mas todo tarólogo sério precisa estudar a fundo o conteúdo arquetípico e o simbolismo. O que simboliza esse cetro? O que simbolizam essas cores? Esses dois cavalos que estão abaixo da biga. Então é extremamente importante para depois você conseguir. Depois você pode jogar, porque existem milhares de tarôs, gente. Vocês perguntam, qual é. Quando eu comecei os meus estudos tarológicos, eu perguntava, mas qual tarô melhor? Porque existem milhares de tipos de tarôs. Só que nós sempre temos que começar pela base, estudar isso aqui profundamente, o tarô de Marsella, que ele é fundamental. Então, por exemplo, aqui, voltando para a carta do carro, que vai reger esse ano de 2023. Então, é uma carta maravilhosa. Então, fala realmente que nenhuma realização está negada nessa carta. Quando a gente joga a mandala astrológica, ou faz alguma pergunta específica nesse arcano, eu faço o jogo, o método europeu, que é o arcano maior com o arcano menor, que dá realmente o arcano menor, vai dar manifestação para o arcano maior. Então vamos supor, se essa carta cair com o 9 de espadas, não existe realização nenhuma desse desejo. Agora, se essa carta cair, por exemplo, com, vamos supor, uma carta maravilhosa aí, 8 de ouros, a realização do desejo é certa. O progresso é muito melhor do que você poderia imaginar. Então depende muito. Mas essa carta por si só, quando a gente pensa na qualidade arquetípica pura desse arcano, ele fala de progresso futuro, que a ação está bem direcionada,
que o seu desejo realmente está indo numa boa direção para a realização do desejo. Existe realização ainda com esse arcano? Na verdade, ele sempre, quando eu falei assim, né, dessa questão também da gente respeitar essa fluidez oracular. Depois do arcano 7, vem o arcano 8 da justiça, que fala de cautela, ponderação. Que depois que você conquista o que você quer, se você não tiver responsabilidade e poder de administração sobre a sua conquista, você vai perder o que você conquistou, né? Não adianta nada você, por exemplo, essa carta pode remeter à compra de um carro zero. Mas quando você compra o carro, você tem que pagar, fazer o seguro para esse carro, você tem que ter responsabilidade com a manutenção. Aí que vem o arcano 8, né? Que é a responsabilidade, a cautela. É você cumprir realmente assim os deveres sociais. Você vai ter que pagar, que inclusive agora começamos o ano, vamos ter que pagar IPVA. Você vai ter que pagar IPVA desse carro, os impostos. Ou seja, você vai ter que ter responsabilidade por aquilo que você conquistou. Então essa carta do carro remete muito a isso. Voltando para a explicação simbólica e oracular desse arcano. Você está vendo que todas as cores desta carta estão no equilíbrio? Você vê, ele tem assim o dorso dele, aqui mostra realmente um homem, um jovem, que representa o vigor físico. Ele está realmente em cima de uma biga, e essa biga, na verdade, o que chama atenção é que ele não tem, na verdade, assim, tem alguns arcanos que mostra. Por exemplo, esse aqui é o Illuminati, né? Esse aqui é o Tarô Illuminati, o Transcultural Illuminati, que é o que eu uso. Aqui, ele segura realmente aqui os cavalos, e os cavalos eles estão em antolhos, né? Segura aqui, ó, tá vendo que tem uma corda segurando os cavalos aqui. Só que nesse arcano aqui do Marselhês, mostra que ele não está segurando os cavalos. Então, isso fala um pleno domínio da situação. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, tá? A biga aqui, ó, ele está em cima de uma carruagem, ou biga significa. E tem assim, como se fosse uma barra amarela separando o homem dos cavalos. Então aqui fala que é um pleno equilíbrio entre a razão que representa o homem e os instintos, os animais, os desejos e a vontade. E quando a gente fala do equilíbrio dessas cores, você vê, o peito dele tá com um dorso, né, assim, a armadura em azul. Isso fala que é da força da razão, isso aqui fala da intuição, o poder da intuição. A parte amarela representa a razão, a parte vermelha são os instintos. A parte vermelha fala do desejo, a parte mais instintual. Tanto que aqui embaixo e essa separação fala realmente deste equilíbrio entre razão e emoção. Os cavalos, ó, você vê que tem um cavalo vermelho e um cavalo azul. O cavalo vermelho representa o desejo, a vontade, o querer. E o cavalo azul, a intuição. Então, digamos que tem um equilíbrio aí entre os dois cavalos. Então, são as energias opostas e antagônicas que todos nós temos dentro de nós. Por isso que fala que todas essas cores estão bem equilibradas. Tá vendo que tem 4 colunas do lado desse auriga? Olha, essas 4 colunas representam o equilíbrio entre os 4 elementos da natureza: fogo, ar, terra e água. Ele carrega um cetro que está na mão direita, e é o mesmo cetro que está na mão do imperador. Isso fala o quê? Fala do pleno domínio, ou seja, que ele realmente tem um poder de direção direcionada para o futuro. E o cavalo aqui da intuição, cavalo azul, ele olha em direção do cavalo vermelho, visando realmente o futuro também. Eles olham para a direita olhando para o futuro. O que mais eu posso falar para vocês? Olha, o chão aqui, ó, está um pouco acidentado. Aqui, olha, tem uns tufos verdes, né, que fala da vegetação. Então, isso fala da criatividade, fala de fertilidade. Mas o terreno é acidentado, então fala que pode haver alguns obstáculos no caminho em busca desse desejo, em busca de realizar esta vontade. E o número 7, né, quando a gente pensa nessa questão cabalística, numerológica do número 7, gente, o número 7, ele é um número, olha só, o arcano número 7, o carro representa a vontade. Feita a escolha, o indivíduo ruma para o sucesso, a caminho da perfeição e do acerto. O número 7 tem como um dos significados o número da harmonia divina e terrena, que é o 3 mais 4,
que 3, que fala da harmonia divina, e o 4, que é o número da materialidade. Então, olha, se no ano de 2023 vocês usarem o poder da intuição, que é fundamental, misturado realmente com essa questão de um desejo de vocês conquistarem, vocês podem trazer à existência todos os desejos que vocês querem em forma de materialidade. Vocês podem materializar o desejo de vocês, desde que vocês respeitem todas essas questões relacionadas a este equilíbrio que nós temos que ter. Sabendo que tudo é uma questão de responsabilidade. Depois de você conquistar, pode ser um grande amor, pode ser também, né, às vezes uma posição, uma promoção no trabalho. Isso aqui fala de conquistas, ação da vontade em busca de você realizar o sonho da casa própria, comprar um carro, fazer uma viagem para o exterior. E sabendo que você tem que se responsabilizar depois, né, da conquista deste desejo. Então esse é um arcano maravilhoso. Como que vocês fazem para descobrir qual é o arcano que pode também estar trazendo uma energia oracular para vocês, pessoalmente, para vocês no ano de 2023? É só vocês fazerem a soma do dia, do mês e do ano de 2023. O dia do seu aniversário, o mês do seu aniversário e o ano de 2023. Que aí você tem que conhecer um pouco o tarô para depois fazer essa soma, né? Porque se uma soma for maior que o número 21, você vai ter que ir somando os números até chegar ao número do arcano, porque os arcanos maiores vêm do número do 1 ao 21, e você pode considerar, se a soma der 22, o número do louco, né? Porque o louco também pode representar... O louco, ele é o sem número, né? O sem zero, mas ele pode representar o zero, pode representar o número 22. Ele pode estar no início do tarô, no final do tarô, tá? Mas é uma forma de vocês saberem também. Eu fiz a soma do meu dia, vamos supor. Eu nasci no dia 25 de dezembro. A soma do dia 25, do 12 e da 2023 dá o número 17. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. É o arcano estrela, né? Que é o caminho da espera, que fala é um intermediário entre o caminho da dor e o caminho da evolução. É a carta que representa a esperança. Então, vocês podem conseguir descobrir qual que é o arcano que vai reger a vida de vocês em 2023, certo? Então, gente, quando a gente pensa nessa... Eu já falei tudo, né? Eu vou mostrar uns tarôs para vocês, porque, na verdade, olha só, esse conteúdo simbólico, uma coisa importante, ó, que eu queria falar para vocês. Tá vendo essa letra SM, ó? Aqui, ó, no centro da carta, na carruagem, eu fui pesquisar o que significa esse SM também. Os cavalos de Marsella vestem no pescoço o símbolo alquímico do ouro. Aqui você vê que não mostra, porque eles são todos pintados de azul e de vermelho. Mas eu dei uma olhada no meu tarô Illuminati. Tá vendo que os cavalos trazem aqui, ó, no pescoço deles, a cor amarela, como se fosse um colar dourado, de ouro mesmo. E o que isso significa? Isso traz uma dica importante sobre o significado das letras S e M no centro deste carro, né? S significa sulfur, que é enxofre, e M, mercúrios, de mercúrio, que são os dois principais elementos da alquimia. Então, vocês podem, que significa o ouro, né? Essa questão alquímica, né? Um colar de ouro aqui no pescoço dos cavalos. Então, é mais um simbolismo da conquista, realmente, desse desejo. Da prosperidade, né? Da fertilidade também que esse carro traz, olha. Então, esse aqui é o meu tarô Illuminati, que eu adoro utilizar esse tarô. Esse é o Marselhês, que a gente sempre faz o estudo por ele. Então... ele tá bem direcionado, realmente, assim, olha, e na roupa dele, ó, tá vendo que ele traz também aqui, ó, em cima do ombro dele, como se fosse duas meia-luas, ombreiras em forma de lua, ó. Isso fala também dessa capacidade da intuição e do poder espiritual. Então, esse ornamento dessa armadura, roupas reais, cetro e coroa, fala do poder social, tá? Então, ele já tem uma boa interação com o meio social. Essas meia-luas mostram o poder espiritual e da intuição que acompanha o carro.
Esse é um arcano maravilhoso. Nada é negado para uma pessoa quando joga o tarô que mostra o arcano do carro. Gente, quando a gente pensa também nessa parte do carro, a gente vê os atributos positivos e os atributos não tão positivos. Tomar cuidado, esse carro também pode estar representando orgulho excessivo, pode representar também precipitação, pode representar uma impulsividade muito grande, porque o carro, quando você perde a direção, o carro ele desce ladeira abaixo, concorda? Então isso pode estar representando também um descontrole, tá? Então tem essa parte negativa, tem a parte positiva que fala do pleno domínio, determinação, controle, segurança. Então, os caminhos estão abertos quando aparece essa carta do carro, numa consulta oracular. Desde que a pessoa tenha cuidado para respeitar os seus próprios limites, não se precipite, e sabendo que pode ter obstáculos no caminho, porque o chão do carro está irregular. Esse é um arcano que eu sou apaixonada por esse arcano. Quando representa uma pessoa, isso aqui pode simbolizar uma pessoa determinada, uma pessoa assim que realmente tem um poder da ação, da vontade, uma pessoa que não fica parada esperando a vida passar, uma pessoa que vai à luta. Quando você faz uma pergunta amorosa e aparece esse símbolo para a pessoa que você está querendo namorar, homem ou mulher, isso aqui a gente está falando de uma figura arquetípica, né? É uma energia, então uma pessoa altiva, uma pessoa decidida, uma pessoa que realmente tem um poder de determinação. E esta carta também pode remeter, quando a gente fala de astrologia, representa muito o signo de Áries, que é onde inicia tudo, né? É aquele signo que puxa todos os outros 11 signos do zodíaco na roda astrológica. É uma carta maravilhosa, eu adoro essa carta. O que mais que eu posso falar do carro para vocês? Eu falei tudo, né? Eu trouxe até assim, uns tarôs para mostrar para vocês. Esse é o tarô Illuminati, esse é o carro do tarô Illuminati, esse é a carta, é o jogo que eu uso, que eu gosto muito. Aliás, vem jogar tarô comigo, vocês vão gostar. Eu sou uma taróloga muito estudiosa. Eu amo estudar. Então, até eu tenho um projeto aí, quem sabe, né? Começar a ministrar cursos aí, porque eu tenho assim, tudo na vida você tem que ter uma estrutura primeiro, mas eu gosto muito de falar sobre tarô e sobre astrologia. Isso traz uma capacidade também, talvez até de ser professora, né? Quem sabe um dia eu comece a dar cursos de tarô, de astrologia para vocês, e vocês vêm assistir os cursos, se inscrever nos cursos. Esse tarô aqui é do grande mestre Ney Naif, tá? Ele, inclusive, eu uso muito os livros dele, é base de estudo para mim, tá? Os livros do Ney, ó. Esse aqui é o Tarô, Vida e Destino, da trilogia. Ele é maravilhoso, ele é um professor magnífico, ele é um grande escritor. Os livros dele servem de base de estudos para mim. É incrível, eu já fiz muitos cursos com ele é magnífico, maravilhoso. Realmente, ele é um pioneiro do tarô no Brasil, viu, gente? Essa base de estudos, né? Ele estruturou uma base de estudos, porque eu acredito muito nessa questão de você ter que estudar, você ter que praticar, é tudo junto. É a intuição, o que o bom tarô tem que ter? A intuição, a técnica, o estudo profundo, você entender, essa questão de entender a simbologia, ó, de cada carta, de cada arcano, se interessar, é importantíssimo. E também a prática, né? Tudo junto. O bom tarólogo, ele se constitui de uma pessoa que não pode parar de estudar. E o Ney Naif, ele é realmente um pioneiro no tarô do Brasil. Ele é realmente, a gente deve muito para ele. Muito obrigada, Ney, um beijo no seu coração, porque realmente ele foi o único que na década de 80, né, de 90, ele conseguiu fazer os seus estudos e trouxe uma literatura riquíssima. Ele escreveu os livros no Brasil, porque na época dos anos 80, quase não tinha literatura sobre tarô. Então, ele tinha muitos livros ele teve que traduzir. Então, ó, a gente deve muito hoje, quem são os tarotistas, né? Quem estuda essa arte do tarô, os tarólogos, devem muito pro Ney Naif. Olha aqui, ó, esse é do tarô dele, olha. Marcelies, respeita a simbologia original do tarô de Marsella. Esse é o carro do tarô dele, do Ney Naif, olha a figura do carro. Eu trouxe também para vocês a minha querida, a professora também, que eu fiz o curso com essa mulher, Luísa Papaléu, maravilhosa, da Gaia Escola de Astrologia,
que é o tarô brasiliano, que remete realmente assim, né? Ela fez o tarô dela baseado na cultura brasileira. Olha aqui a carta do carro, olha que coisa mais linda, ó. Carta do carro com duas, aqui não são cavalos, são onças, né? As onças brasileiras, né? Que nós temos no nosso querido Brasil. E tem um tarô também aqui, olha esse deck que magnífico. Tarô Apocalipse, olha esse deck, que riqueza esse deck. Esse eu comprei na Amazon e vem realmente assim, ó, vem o livro, mas vem em inglês, né? Não tem traduzido para o português aqui. E é magnífico. E vem a figura do carro. Olha aqui do tarô Apocalipse, a figura do carro, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aí mostra aqui a simbologia. Mas é importante, é um tarô transcultural. O que nós precisamos? Por isso que o tarólogo precisa conhecer a simbologia arquetípica do tarô marselhês a fundo, o significado, para poder fazer uma boa leitura oracular. Então tem que conhecer realmente este simbolismo. O que significam esses dois cavalos? Então são as forças antagônicas e opostas dentro de nós. É o princípio masculino, o princípio feminino em perfeito equilíbrio aqui também, tá? E também os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa razão, a nossa emoção. Então, quando nós equilibramos tudo isso dentro de nós, nós temos a capacidade de conquistar e obter tudo que a gente deseja através dessa carta do carro. O que mais eu queria falar para vocês? Olha, então é isso, olha. Triunfo, vontade, força da ação, equilíbrio, maestria, autocontrole, autoconfiança, poder, viagens prazerosas. Os aspectos não tão positivos: egocentrismo, arrogância, orgulho, desejo de sobressair a qualquer custo, desperdício de energia, né? Porque é o carro, uma força cinética mesmo. E o significado dessa carta simboliza vitória nos empreendimentos. Esta vitória está vinculada à ação que o indivíduo empreender para atingir os seus objetivos, tá? Então, assumir o controle e o comando, ter responsabilidade sobre a situação, aquilo que eu falei, quando a gente pensa nessa fluidez, né, oracular. Depois do carro vem o arcano 8, justiça, que pede cautela, você conquistou, é o exemplo que eu dei. Comprou um carro zero, maravilha, conquistou o seu desejo, mas você vai ter que pagar o seguro, IPVA e por aí vai, né? Então, qual é o significado iniciático desta carta? Os 7 degraus da primeira etapa do iniciado. O significado esotérico, a capacidade humana, através da mente, controlar a vontade no rumo certo e definido, a revelia das emoções. O significado cosmológico representa o movimento, a atividade, os pensamentos, o objetivo traçado, o self, o si mesmo que Jung fala. O significado cabalístico, o sagrado número 7, o triunfo, a realeza. O significado alquímico, a transformação do indivíduo em contato com seus aspectos divinos e materiais. Divino e material. Alcançando o equilíbrio almejado, 7 pecados capitais, os 7 planetas, né? E o caminho, seguir com determinação na direção que escolheu. E quando a gente pensa, quando cai esta carta para o plano material, fala de aquisição, realização, progresso, vitória. No plano mental, na mandala astrológica, quando cai essa carta, determinação, diretriz, inteligência como ponto forte do momento. A pessoa realmente está com o pensamento muito claro, muito objetivo. Quando a gente pensa no plano sentimental, também fala de entusiasmo, magnetismo, atração física. Quando cai no plano sentimental, isso fala que a pessoa corresponde ao seu desejo, tá? Espiritual, poder mágico, poder astral, porque lembra que eu falei dessas meias luas que ele carrega, ó, essas ombreiras representando o poder magístico também que essa carta carrega, né? Fala do poder realmente assim espiritual que também a carta do carro tem. Então, para a parte espiritual também ela é maravilhosa, tá? E quando ela cai quando faz uma tiragem, por exemplo, assim, no método Peladan, que sai no aspecto negativo da questão, aí fala da inércia, né? Fala do parar o movimento, aí não tem direção, aí não tem o movimento, o desejo ele é cessado.
inércia e atraso, dificuldades, obstáculos, ruptura, tá? Então, em essência, essa carta significa direcionar, progredir, almejar. Você está na direção certa, em busca dos seus objetivos. É isso, meus amores. Era isso que eu queria trazer para vocês. Venham me buscar, venham me procurar para a gente poder jogar tarô. Tenho certeza que vocês vão ter, como eu falei, eu sou uma taróloga muito estudiosa. É importante, né, a gente poder proporcionar o melhor para o nosso cliente nesse sentido. Também aliado com a intuição e também a responsabilidade, né? Quando a gente está diante do nosso cliente, para a gente poder proporcionar uma leitura assertiva, né? Porque toda pessoa que vem nos procurar vem com questões profundas e difíceis, muitas vezes. Problemas no trabalho, problemas no relacionamento. Então, o que eu vou fazer? Eu estou pensando em fazer um curso. Eu estou pensando em ir embora do Brasil. Será que é um momento? Será que vai dar certo se eu for embora para o Brasil? Enfim, milhares de questões que assolam a nossa vida. Então, venham me procurar. Vou deixar meu telefone. Vamos jogar um tarô para a gente ver o que de repente essa energia do carro pode estar falando sobre a sua vida em 2023, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, espiritualidade, por mais esta oportunidade. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.